1 Samuel 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estavam Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas e far-vos-ás a todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim. E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo, para me armar ciladas como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nobe, a Ahimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Ahimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois desse-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas como se vê neste dia? E respondeu Ahimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Ahimeleque morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Porém escapou um dos filhos de Ahimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo.
1 Samuel 23. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirá os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com um éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Saul persegue Davi no deserto de Zif. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Jesimon. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, e diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Jesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar a mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo:
apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Sela-Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gede. 1 Samuel 24. Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gede. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu me não mataste. Porque quem há aqui, encontrando o seu inimigo, deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que pensei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Porquanto agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Deus Pai Santo, é o Senhor, ó Pai, que engrandece o homem. É o Senhor que torna reis, ó Pai, é o Senhor que os tira do trono. Deus é o Senhor que abre porta e também é o Senhor que fecha portas. Senhor, é o Senhor que dá a vida e o Senhor também que tira a vida. O Senhor, ó Pai, é Deus poderoso na terra e acima dos céus. Não há outro como o Senhor. Deus rico, maravilhoso, rico em misericórdia, rico em poder, rico em majestade.
Deus querido, Deus amado, todo o poder está em suas mãos. O Senhor é o Deus que governa este mundo, governa todas as nações, governa o mundo desde o princípio, ó Pai, o Senhor. E governará, meu Deus, até o fim, ó Pai, pois o teu reino, Senhor, ele durará para sempre. O Senhor é o Deus onipotente, poderoso, não há nada impossível para o Senhor. Deus, quem pode livrar como o Senhor? Deus que livrou Davi várias e várias vezes das mãos, ó Pai, daquele rei. Ó Deus de Saul, ao qual, Senhor, o procurava incessantemente para o matar. E o Senhor várias vezes deu livramento para teu servo. O Senhor é o Deus que revela, ó Pai, que traz a resposta, meu Deus, a todas as perguntas que temos. Aliás, as perguntas às quais o Senhor acha necessário que saibamos a resposta. O Senhor é poderoso, ó Pai. O Senhor nos dá as respostas que são necessárias para nós e que faz bem ao nosso caminho. Que nos dá um fim, ó Pai, que desejamos, um fim que agrada também o Senhor. Um fim, ó Pai, que deseja aqueles que te servem, aqueles que te temem. O Senhor dá sim, ó Pai, um fim agradável, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E o Senhor, ó Pai, o Senhor aprova os caminhos dos teus servos, os caminhos daqueles que são retos diante do Senhor. Queremos, ó Pai, que a resposta de todos os planos que fazemos venha da boca do Senhor. Queremos também que o Senhor aprove todos os planos, ó Pai, que estejam de acordo com a sua santíssima vontade. Que venhamos, ó Pai, sonhar os sonhos do Senhor, os sonhos do seu coração. Que venhamos desejar, ó Pai, as coisas que o Senhor deseja. Que venhamos ter visões, ó Pai, as quais o Senhor tem para nós. E para aqueles, ó Pai, a qual o Senhor tem um propósito. Usa-nos, ó Pai, nas tuas mãos. Usa-nos conforme a sua vontade e seus propósitos. Nos enches com teu Espírito Santo, ó Pai, para que venhamos fazer, meu Deus, tudo aquilo que for da sua vontade. Para que venhamos vencer, meu Deus, tudo aquilo que for, ó Pai, da vontade da nossa carne ou ó Pai, alguma tentação de nosso inimigo para contra a nossa vida, para que possamos perder o foco e sair, ó Deus, da sua vontade. Deus amado, Deus querido, eu quero apresentar ao Senhor a minha vida e a vida desses meus irmãos. Pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, que são tantos, ó Pai, são muitos, Senhor, mas a Bíblia fala que as suas misericórdias, elas, ó Pai, são imensas, elas se renovam a cada manhã, e nós pedimos que o Senhor, ó Pai, renova as suas misericórdias sobre a nossa vida a cada momento, pois precisamos, ó Deus, somos sedentos, necessitados do Senhor. Nas suas mãos poderosas, ó Pai, agindo a nosso favor. Somos pequenos, somos nada, ó Pai. Somos, meu Deus, insignificantes diante do seu poder e da sua grandeza. E necessitamos, ó Pai, constantemente do agir da sua forte mão. Abençoa, ó Pai, a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Continue, ó Pai, enchendo-os com a sua graça, com o seu poder, meu Pai. Envia a eles, meu Deus, a bênção de que eles precisam. Dá a eles livramento, cura, ó Pai, libertação. A mim também e toda a minha família, meu Deus. Ó Pai, nós precisamos e dependemos de Ti, Senhor. Se o Senhor não fizer, ó Pai, por nós, quem fará, Senhor? Se o Senhor não cuidar de nós, quem cuidará? Pois o Senhor é o nosso Deus e, acima de tudo, é o nosso Pai, o nosso Criador. Nós Te amamos, bendizemos e adoramos. E glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Amém, Jesus.